Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser baseado numa experiência muito interessante que aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás, quando encontrei uma amiga e ela me passou algo que me fez refletir e eu ajudei ela. E como eu ajudei ela, vou ajudar vocês. O tema será Não Perca o Seu Brilho. Vou explicar para vocês e vocês vão se surpreender. Vem comigo. Bom, quando eu encontrei ela, eu já havia ajudado ela uns anos atrás. E foi um encontro breve. E eu perguntei, e aí, como é que você tá, amiga? Ela disse, tô bem. Estou me acostumando com o que está acontecendo, com a minha vida. Falou muito pouco, mas eu percebi muitas coisas. Quando cheguei em casa, eu fiquei incomodada com aquela conversa, porque eu conheço ela muito e falei, alguma coisa está acontecendo com ela. Pedi para Deus me iluminar e veio. Ela havia perdido o brilho nos olhos. Então, eu liguei para ela e perguntei se ela queria, é lógico, que eu ajudasse em alguma coisa. Ela disse, sim, eu quero, mas eu nem sei o que eu quero, mas eu quero algo que volte em mim. Eu já havia entendido. Passados uns 2 dias, eu me encontrei. E aí, eu já tinha preparado tudo, né? Deus já tinha me preparado como ajudá-la. Falei, amiga, eu vou contar para você, 2 experiências que nós vivemos juntos e depois, a partir disso, nós vamos conversar. Então, foi assim. Amiga, você lembra que quando nós éramos bem mais novas e a gente ia na missa e teve uma vez que um sábio padre, o cônego Darcy, ele explicou algo assim, que depende das pessoas, algumas pessoas, no túmulo deveria haver 2 placas de túmulo, assim, deveria assim, por exemplo, fulano de tal faleceu aos 20 anos e foi enterrado aos 89. Nessa homilia e outras homilias também, ele explicava que existem pessoas que perdem o brilho, que perde a vontade de viver, que perde os seus sonhos e aí fica empurrando a vida com a barriga. Aí ela disse, nossa, claro que eu lembro da sua homilia. Eu falei, então, e uma outra experiência muito interessante. Quando a gente era solteira, bem nova, nós íamos ver um leão chamado Timbo. Timbo, ele morava na Ilha São Pedro, não existe, a ilha existe, mas o leão já faleceu, é aqui na nossa cidade de São José do Rio Pardo. E a gente ficava impressionada porque ele andava de um lado para o outro, de cabeça baixa e fazendo aqueles barulhos que o leão faz. Isso sempre ficou marcado na minha cabeça e nós comentávamos. E aí eu disse para ela, amiga, há uns meses atrás eu li uma reportagem sobre leões e isso mexeu muito comigo e me fez lembrar do Timbo. Nessa reportagem, os pesquisadores, né, dizem que tem 2 tipos de caça de leões. Aqui no Brasil tá bem raro, graças a Deus, mas em outros países é bem comum. A primeira caça é daqueles que matam os leões. Os leões mortos valem $50 mil. E a segunda caça é a mais comum. Eles capturam os leões e levam para o circo. Aqui no Brasil está proibido, mas antes era muito comum e em alguns países ainda existem, infelizmente. Então, eles dizem que os leões, quando eles são caçados e eles são presos numa jaula, a hora que ele acorda, do caso daqueles dardos amortecedores que foram aplicados nele, né? Na hora que ele acorda, ele olha e vê que está preso numa jaula, ele começa a andar de um lado para o outro, igual o Timbo fazia, sabe? Andava de um lado para o outro sem parar. E diz que ele anda assim até desmaiar.
Quando ele acorda do desmaio, ele olha que tem um pouco de carne, um pouco de água e ele come só um pouquinho e bebe só um pouquinho e continua a andar de um lado para o outro até desmaiar. E assim ele continua. Ele acorda, come só um pouquinho e anda. Desmaia. Esse processo dura 6 meses. E dizem os especialistas que as pessoas que cuidam, né, dos leões falam que passado por esse tempo de sofrimento, de tortura para ele, eles olham bem no olho do leão e falam que ele perde totalmente o brilho dos olhos. No começo eles tinham um brilho, é como se ele lembrasse da natureza, da liberdade, do vento na sua juba, da leoa, de tudo que ele conquistava. E depois vai perdendo, vai morrendo. E diz os pesquisadores que se por acaso devolverem ele para a selva, em poucos dias ele morre, porque ele perdeu o seu instinto selvagem. Ele perdeu a alegria de viver. Nesses 2 exemplos que eu contei para ela, ela entendeu que ela havia perdido realmente o brilho nos olhos. E depois de alguns acompanhamentos, ela começou a melhorar. E ela disse que eu ajudei muito, então agora eu quero ajudar você. E você? Será que você está com um brilho nos olhos? Ou conhece alguém que perdeu esse brilho? Porque às vezes, com o que aconteceu com a nossa vida, com as decepções, com, sabe, as desilusões que nós temos das pessoas, perde a nossa alegria de viver, a nossa liberdade de sonhar. E preste atenção numa coisa muito importante. Como é que você quer voar se a pessoa que está do seu lado fica cortando as suas asas? Isso é muito importante. Será que você está com a pessoa que te ajuda ou aquela pessoa que te empurra para baixo? Sabe, aquela pessoa que te faz mal. Preste atenção, porque a pessoa que tem que estar com o seu lado, ela também tem que ter esse brilho. Sabe, quando você conta algo de um projeto ou de algo dos seus sonhos, a pessoa tem que olhar para você e ter o mesmo brilho no olhar para poder te incentivar e te animar a ser uma pessoa melhor. E às vezes nós teimamos em ficar com pessoas que nos causam mal. Às vezes por causa de, sei lá, de uma deficiência emotiva que nós temos, sabe? De uma carência afetiva. E pode ser consciente ou inconscientemente. E você às vezes acostuma com aquela pessoa, ou por pena, ou por achar que é amor, ou por carência mesmo. E não desgruda, sabe? E aí você me pergunta, Dri, mas como é que eu vou saber? A tua intuição fala. Eu já falei em outros vídeos. Se você me acompanhar nos vídeos, eu ajudo muito nessa parte de você escutar a sua intuição. Ela tá lá falando, gritando, sabe, implorando para você acordar. E você não quer acordar. E a melhor notícia que eu vou dar para vocês é que como essa amiga conseguiu, nós também conseguimos. Porque nós não somos como os leões. Nós somos seres humanos que temos a capacidade de fazer o brilho voltar novamente. E Deus, Jesus é o melhor caminho. Ele nos devolve, sabe, essa força, essa alegria, esse brilho no olhar. Voltar a ser aquela mulher que dança, que canta, que sonha com a sua liberdade, que cuida dos filhos, da casa. Aquele homem que trabalha com alegria, que faz acontecer, ele pode voltar. É só você querer muito, pedir para Deus e não desistir. Sempre estar pronto para melhorar e voltar a ser aquela pessoa que sempre teve o brilho. E também procurar ver as companhias. Deus, Ele já falava para nós que pode contar com Ele. Numa passagem da Bíblia, em Isaías, Ele diz assim: os que confiam no Senhor, eu renovo a sua força. Sobe como asas, como águias.
caminham e não cansam, correm e não se fadigam. Então Deus está sempre do nosso lado. Se você perdeu o seu brilho nos olhos, recorra a Deus, que Ele vai te devolver a felicidade, a alegria, a você ousar a sonhar novamente, a viver bem melhor. Então, pessoal, não deixe que ninguém tire o brilho dos seus olhos. Você nasceu para brilhar e para fazer o outro brilhar. Desejo que vocês brilhem muito e tenham muitas felicidades. Confiam em você e em Deus. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam. Aqui embaixo do canal tem um vermelhinho, inscreva-se. Clique nele que você vai receber meus vídeos, todos que eu postar, tá? Assine o sininho e não deixe de me seguir no Instagram, que estou como Adriane Padula Coach. Até no próximo vídeo.